Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Varanda América. Estamos começando o nosso programa Todos na TV, mais uma vez com o nosso quadro Vida Saudável. Pois é, meus amigos, hoje eu trouxe um assunto interessantíssimo, um assunto ao qual aí muitas pessoas têm dúvida, a acupuntura. Que legal, vamos debater aqui e falar com a Juliana Candal, ela que é profissional da Clínica Bragança. E vamos estar falando aqui sobre para que serve a acupuntura, se existem efeitos fisiológicos, se é só efeito placebo, em que casos é recomendável a acupuntura. Então, essas e muitas outras explicações aí nós vamos estar falando aqui dentro da nossa entrevista com a Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Fabíola, é um prazer estar aqui com vocês, podendo divulgar, né, todos os benefícios que a acupuntura tem a oferecer. Sim, sim, com certeza. A acupuntura é uma técnica chinesa que possui um método próprio de diagnóstico e tratamento energético funcional, não é mesmo? Então, Juliana, eu gostaria que você começasse falando para o nosso público telespectador para que e em quais situações é recomendável o uso da acupuntura. Olha, Fabíola, a acupuntura, ela é muito vasta, né? Ela trata a mente, o corpo como um todo. Então, é muito difícil eu falar para você especificamente para que serve, porque ela serve para várias enfermidades, né? Uma forma bem ampla, né? É uma forma bem ampla, bem ampla. Ela trabalha tanto o corpo físico como o corpo emocional. Olha que legal. Então trata o ser humano como um todo, né? De uma maneira bem global. Exatamente, porque a medicina chinesa, ela não... Para a medicina chinesa, o corpo físico, ele sempre está ligado ao emocional. Tanto o emocional também ligado ao físico. Sem dúvida, eu também acho. Acabou muito esse mito, aquela coisa que tinha antigamente, né? No tempo dos seus pais, dos meus pais, a gente tratava só a doença em si, a queixa, né, que o paciente levava ao consultório. Agora é de uma forma muito mais ampla. A medicina ocidental, né, ela trata um pouco assim, né? A questão, né, da doença em si, né? Vamos tratar a doença, né? Já a medicina tradicional chinesa, ela trata, na verdade, ela trata a causa, né? A gente busca muito a causa da doença, né? Não a doença propriamente dita. Que legal, maravilha. Agora eu queria saber de você se existem alguns casos assim que possam ter restrições. Por exemplo, para algum caso em especial não pode ser pedido para ser feita a acupuntura porque não vai ter eficácia nenhuma, ou sei lá, por algum outro motivo. Existe alguma restrição? Existem pontos, né? Pontos que a gente restringe. Alguns pontos da acupuntura, né? Que a acupuntura trabalha com pontos, a gente chama de canais meridianos, né? Então, quando você vê uma foto de uma pessoa, né, com as agulhinhas ali, né? Aquele é um ponto de acupuntura. Então, na verdade, existem alguns pontos que vão ser né, restritos para alguns casos, às vezes algumas doenças autoimunes, gravidez, né? Isso existe algumas restrições. Mas contraindicação é muito raro na acupuntura. Difícil? Difícil. Tá, mas vamos supor assim, se a pessoa tiver, um exemplo, se ela tiver debilitada nutricionalmente, algum caso assim, por exemplo, aí já é um caso que ela não deva fazer acupuntura? Uma certa ocasião eu li alguma coisa assim, que parece que se uma debilidade nutricional, por exemplo, já não é interessante fazer. Faz sentido ou não? Olha, para mim não faz sentido, não, uma debilidade nutricional. Não. Às vezes a pessoa recomenda, né, você estar alimentado antes de fazer uma sessão. Ah, certo. Né? Isso é importante, às vezes a pessoa se sente tonta depois de uma sessão de acupuntura, né? Porque cada pessoa, cada indivíduo, ela vai ter uma forma, né, de quando depois ela receber a agulha, né, como que o corpo dela vai reagir. Então, às vezes, provavelmente você leu alguma coisa nesse sentido.
Tá, no depois, então, no pós, isso, exatamente. A reação de cada um varia de uma pessoa para outra. Para uma pessoa para outra. Tá, e como é que é essa situação assim? A gente pensa em acupuntura, tenho certeza que o nosso público está pensando a mesma coisa. Você já imagina aquele corpo cheio de agulhinha, um monte de agulha. Ai, dá aflição de pensar. Várias, né? Nossa, só de No pensar corpo. isso já me dá até arrepio, né? Então, assim, como que é feito isso assim? Você atinge nervos, é isso? Alguns nervos que tem a sensibilidade para aquele tipo de problema? Como eu falei antes, né, são canais, né, canais meridianos, né, de todo órgãos e vísceras, né, que nós estudamos, Tá. né, e isso é exatamente nesse ponto. Alguns pontos, a inserção da agulha, ela é mais profunda, e em alguns pontos ela é menos profunda, né. Cada ponto tem a sua peculiaridade. Certo, Né? entendi. Então a gente tem cada ponto você vai atingir uma certa, né? Tá. E depende também do grau do que a pessoa, da doença que a pessoa esteja, do problema que ela está reclamando, depende do grau também, né? Também então, vai você depender. atingir os nervos a nível mais a fundo ou não? Isso depende muito. Nervo não. Não, os canais. Não, não. A questão da profundidade, né, da inserção da agulha, na verdade, o ponto. Exatamente, cada ponto tem a sua funcionalidade. Exatamente, você vai colocar, né, uma certa. Tá, daí vai não a pessoa, não é porque a pessoa está com uma debilidade maior que você vai inserir a agulha mais profundamente. Essa sua pergunta. Não é assim. Tá, legal. Eu recebo muitas perguntas, Juliana, sobre os meus 2 trabalhos que eu faço aí sobre infertilidade e dependência química. Principalmente no infertilidade. Pessoas perguntam assim se existe alguma vantagem a acupuntura para pessoas que estão querendo tentar engravidar e tem algum problema. A acupuntura ajuda, ela é benéfica nesses casos? Nós temos vários estudos científicos que estão comprovando que a acupuntura ela está de grande auxílio, grande ajuda para esses casais e casos de mulheres que têm infertilidade, tanto da mulher quanto do homem também. Ah, é? Tanto do homem também. A gente trabalha com duas vertentes, né? Uma na questão emocional, né? Que a questão emocional ela tem, né, de grande influência, né? Bastante. Nessa questão da infertilidade, né? Sim. E tanto na questão funcional do corpo mesmo. Né? A gente existem os pontos, né, que vão fazer com que o fluxo da energia circule nesse local e faça com que o que está deficiente, o que não está, vamos dizer, funcionando, retorne a funcionar. Através de uma ver se eu entendi, o corpo vai funcionar de uma forma melhor num todo e isso vai propiciar um melhor funcionamento, inclusive no fator infertilidade, no fator que está causando o problema que está dificultando a gravidez. Exatamente. De uma forma indireta, age diretamente, né? Age, porque os pontos utilizados são exatamente os pontos que vão fazer com que o fluxo neste local flua. Mas nesse caso age muito mais no lado emocional, não é a acupuntura? Nos dois. Nos dois. Você já teve casos assim? Nos dois, já tive casos assim. Casos não só na questão de infertilidade, como em casos de outras questões na área ginecológica, de aparelho reprodutor feminino, de aparelho reprodutor masculino também. Que maravilha. Ela tem um benefício muito grande. Que maravilha, acredito aí, muita gente não sabe, você vê, é muito pouco divulgado, eu acho interessantíssimo essa área, inclusive pelos médicos, eu não sei como é que está hoje em dia, você pode me falar melhor, mas muitos médicos têm preconceito com isso, né? Eles acham que o médico, principalmente aqueles mais conservadores, eles acham que só a alopatia resolve. Esses métodos alternativos, como eles falam, não funciona de jeito nenhum. Porque a acupuntura, como a gente comentou, ela é totalmente oposta, né, da medicina ocidental, pela medicina ocidental ir justamente no foco do problema, né? Não na causa, né? Então, as nossas anamnésias são totalmente diferentes, né? A gente tem que conversar muito com o paciente, né? A gente pergunta
né, não só na questão do problema em si, mas do cotidiano dele, da vida dele, né, do então, emocional dele. Eu também. vejo muito, então, comparando, desculpa se estou falando de uma forma errada, mas assim, esse tipo de abordagem, anamnese que é feito com o paciente, da mesma forma que é feito com o consultório homeopata também, né? Exatamente. Não é? A homeopatia também é tratada... É uma entrevista longa, né? Isso, a gente precisa saber se a pessoa dorme bem, a gente precisa saber os hábitos alimentares dela, né? Tá. O histórico familiar dela, né? Tudo isso pra gente é de grande serventia pra gente saber qual né, a medida que a gente vai tomar com ela. Entendi. Olha, que legal. E para dependência química, você estava comentando comigo agora há pouco que também tem uma... Semana passada nós entrevistamos o Francisco Tasca, né? E falamos sobre dependência química. E pelo que eu estou percebendo, a acupuntura também seria uma área aí que deveria ser mais explorada no tratamento da dependência química, não é mesmo? É de grande auxílio para essa área de dependência química, sim. Por quê? Porque a gente vai tratar também a questão ansiedade, a questão emocional, né, do paciente, né? Muitas vezes esse dependente químico ele tem um processo na abstinência muito sério de síndromes de pânico, depressão, de depressão, né? E a acupuntura vai trabalhar exatamente nisso. Ela vai abaixar essa depressão, abaixar essa ansiedade. Ela vai fazer com que o fluxo energético dessa pessoa caminhe, flua, né? Levantando o alto astral dela, levantando a autoestima dela, né? Certo. E também na questão dessa abstinência, o físico, os males físicos mesmo, né, que essa pessoa sente, a acupuntura, ela vai aliviar, né, como uma questão analgésica também. Então ela vai funcionar tanto na fase de desintoxicação, como o lado emocional também, que ela vai ter numa segunda fase de tratamento. Exatamente. Não é? Agora, pelo que eu percebo, então, a acupuntura, o ideal seria ela ser feita, o método dela, juntamente com o alopata. Tratando mais emocional pela acupuntura, junto com o alopata. Ou não? Funciona de uma forma melhor, os dois juntos? Isso seria muito interessante. Muitas pessoas, quando vêm nos procurar, ela vem depois de ter passado já pelo médico, né? Às vezes vamos dizer assim, eu tô com uma dor, né, na minha coluna, na minha lombar. Mas ela já fez vários tipos de tratamento e aí sobrou lá. Não resolveu. Vou testar a acupuntura porque eu já não sei mais por onde correr, né? Tá. E se ela tem, né? E ela começa a perceber uma melhora, mas essa melhora não é de um dia para a noite, normalmente, né? Então, se ela tiver esse gancho de estar sendo uma parceira com a medicina tradicional do Ocidente, né, dos médicos, né, ela tem um ganho muito maior, né? O paciente tem um ganho muito maior em qualidade de vida porque vai sentir uma melhora mais rápido, né? Tá, e aí, inclusive, nos efeitos colaterais que você falou, numa situação dessa, ela estando com um alopata junto, ele vai poder estar medicando, né? Se bem que efeitos colaterais são difíceis, né, na acupuntura. Na verdade, a acupuntura ela ajuda contra os efeitos colaterais dos medicamentos, né? Porque muitos medicamentos, normalmente, eles causam efeitos colaterais, né? Você trata, vamos dizer, você está tratando um problema no estômago e acaba que você sobrecarrega o teu fígado, sobrecarrega, às vezes, o teu rim, né? A acupuntura, o que ela faz? Ela vai fazer com que haja esse fluxo e vai circular e vai fazer com que toda essa energia, todos os órgãos comecem a trabalhar e a funcionar de uma forma melhor. Não sobrecarregando um. Que haja uma harmonia melhor de todo o organismo como um todo. Essa palavra que você falou agora... Uma harmonia. É a palavra-chave da acupuntura. Perfeito, né? Então, trabalhar em harmonia, exatamente. Eu acho que tudo que é natural é bem melhor, não é, Juliana? Eu sou muito a favor da homeopatia, né? Mas só que é aquela coisa que você falou. O ser humano, isso é normal do ser humano. O ser humano é muito ansioso. O ser humano, ele quer uma coisa mais imediatista. Então, geralmente, ele vai no alopata primeiro. Aí, como você mesmo falou, depois que não deu certo, aí ele vai com uma válvula de escape, ele vai atrás da acupuntura. Mas não deveria ser assim. A acupuntura é muito legal, gente. Nós vamos, inclusive, estar trazendo mais vezes a Juliana aqui, né, Juliana? O que falta, né, na verdade, Fabíola, é a prevenção, né?
Exato. A prevenção, as pessoas, elas exatamente, elas vão quando o problema já está, quando a dor já está lá, já não no aguenta limite. mais de dor, no limite, né? E se a gente poder trabalhar com a prevenção, é muito bom, né? E a acupuntura, ela trabalha muito com a prevenção. É interessantíssimo isso. Então, pessoal, olha, tudo isso, como o nosso próprio quadro fala, isso tudo tem a ver com qualidade de vida, tem totalmente a ver com qualidade de vida. Então, por que a gente não prevenir? Eu sempre batalho muito nos meus trabalhos, aí nos meus blogs, e falo pro pessoal, gente, previna. Quanto mais vocês prevenirem, é melhor. Melhor prevenir do que remediar. Não é verdade? Isso é um segredo que muita gente devia carregar. E se fizer isso, acho que metade dos problemas a gente eliminaria, não é verdade? Como prevenir, né? Com Exato, qualidade. Com qualidade, de vida, sempre. Né? Com qualidade de vida. Então, aliando a nossa alimentação, aliando, né, uma atividade hábitos, física. né? Hábitos melhores e saudáveis. Sim. As agulhas, Juliana, aquelas agulhas, como é que são? Cada um tem o seu estojinho de agulhas. Como que é? Primeiro, eu gostaria de falar que não é agulha, né? Muitas pessoas às vezes acham que a agulha é aquela agulha de injeção, né? Aí ela já morre de medo, falando, nossa, ela vai colocar umas 30, 40 agulhas daquela bem grossa. Eu imagino isso já. Não é. A pessoa quando diz, mas ela é essa agulhinha pequenininha, fininha. É uma agulha muito mais fina, né? Ela é uma agulha, né? Ela é especialmente para acupuntura, né? Que a gente utiliza, né? A gente utiliza agulhas descartáveis, né? Muitas pessoas têm acham ainda que levam as agulhas. Tem muitos profissionais que entregam as agulhas para o paciente para depois ele reutilizar a agulha, né? Isso fica a critério do profissional, né? Eu não julgo o profissional que faça isso, mas eu não costumo reutilizar as agulhas. Tá. Né? Utilizo, né? E não são 30, 40 agulhas que a gente utiliza, não. Porque a gente vê as fotos, você põe lá no Google acupuntura, você vê cheio de agulha. E às vezes a pessoa acha que quanto mais agulha, melhor vai ser o resultado, né? Da sessão. Mas não é bem assim, não. Não é a quantidade que vai fazer a qualidade. Né? Do profissional. Não é. E outra, é mais naquele ponto, né? Exatamente. Então, vamos supor, a pessoa está com uma dor no braço, as agulhas vão se concentrar mais ali. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Por quê? Porque você está com uma dor no braço, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar com os seus músculos, vai trabalhar com o fígado trabalha muito músculos, trabalha muito ossos, articulações. Então a gente tem que fortalecer também a tua vesícula biliar, porque ela também ajuda nessa questão dos músculos, dos ossos. Então, não é naquele ponto específico. A gente vai trabalhar ali para tirar a tua dor. Mas a gente precisa fazer com que você fique mais forte, com que teus ossos, a circulação, chegue aonde a gente quer. Então, com isso, às vezes atinge outros órgãos que precisam ser, ao mesmo tempo... Exatamente. Tem que ser usada a acupuntura ao mesmo tempo ali para poder surtir um efeito final... com progresso, né? Exatamente. Não adianta. Que legal. E geralmente, deve variar, lógico, de caso para caso, mas em média, qual é o número de sessões? Depende muito, varia muito, assim, de caso para caso, de cada tipo de problema. Quantas sessões que são indicadas? Não varia bastante, né? A gente trabalha muito com 10 sessões. Com 10 sessões a gente consegue, num caso, vamos dizer assim, né? Um caso que você falou, uma dor muscular. A gente trabalha normalmente com 10 sessões, 15 sessões, aí a gente vai espaçando, dependendo do caso, né? Casos crônicos, né? Você vai ter mais sessões até a pessoa começar a melhorar, aí vai diminuindo, né? Vai depender Entendi. muito de cada caso. Dá um exemplo, assim, de algumas patologias que tem bastante sucesso aí com a acupuntura, principalmente casos crônicos, casos mais graves, assim, que com a acupuntura aí tem um grande efeito, assim, legal. Dores musculares, artrite, artrose, problemas de enxaqueca, problemas ginecológicos, como você falou, depressão, ansiedade, síndromes. Certo. Um monte de coisa, né? Olha que maravilha. Que ataca muitas pessoas, gastrite também, problemas de estômago.
Que legal, grande olha leque. só. Eu tô vendo aqui, gente, que olha, Tem muito bastante pouco. emagrecimento, muito pouco, né? Que as pessoas procuram olha, muito pessoal, acupuntura que para legal. Isso aí promete emagrecimento. uma próxima pauta, hein, gente? Emagrecimento. Olha, você tocou num ponto aí que a mulherada aqui vai ficar me cobrando. Emagrecimento. Que legal. Olha, tá aí uma pauta legal pra gente fazer um próximo convite aqui para Juliana, tá vindo aqui com a gente, falar aí sobre os efeitos da acupuntura no emagrecimento. Pode ser, Juliana? Pode. Legal. Então, olha, foi um enorme prazer, tá? Um prazer imenso ter aqui você com a gente. E fale aí, eu vou dar um espaço para você estar falando aí sobre o seu consultório, seu atendimento, deixa o seu telefone e seu e-mail para o pessoal estar fazendo contato com você. A gente trabalha na Clínica Bragança, né? Fica na José Domingues, 238. Né? Se vocês quiserem alguma dúvida tirar comigo, pode ser pelo e-mail julianacandal@hotmail.com, né? O meu celular também está à disposição, 99758-9122. Isso. Tá passando aqui no GC do seu vídeo, E a tá, Clínica okay? Bragança também, né? O telefone da Clínica Bragança é... O telefone da Clínica Bragança, ela fica na rua José Domingues, 238, no Tabuão. Olha só, pessoal, a Clínica Bragança aí, muita gente não conhece. Olha, eu sou de Bragança e eu não tinha nem ideia. É legal, viu? Eles têm muitas especialidades lá. Olha, para quem não tem um convênio médico, entre o convênio médico e o SUS, interessantíssimo. Eles têm uns valores lá super legais, lá, várias especialidades. Entra lá, dá uma visitada com eles lá e olha, é só vocês marcarem com 15 dias de antecedência, dá uma visitinha lá, que vocês vão gostar, tá bom, pessoal? É só falar com a Josi, né? Isso, a Josi. E é isso aí, pessoal. Infelizmente, nosso tempo é curto, não tem mais como continuar. E vamos aí, próximo programa a gente se vê. Fiquem com Deus, tá?